Alerta ligado no Vasco, nova contratação e boletim médico atualizado. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo nesta última hora, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, importante também para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações que movimentaram este sabadão. Primeiramente, já quero trazer aqui meus parabéns para o grande Euler, filho do vento, completando no dia de hoje 54 anos. Como não lembrar, o campeão brasileiro dos anos 2000 e também da Copa Mercosul. Quem viu, né? O Euler, incrível demais, sensacional. Não era à toa que era conhecido como filho do vento, muito rápido, né? Veloz, basicamente ali um ídolo do Vasco. Então parabéns, grande Euler, completando 54 anos de muita velocidade e história no futebol. Passado aqui os parabéns para o grande ídolo do Vasco, falar sobre jogo treino, né? O movimento de hoje foi em volta desse jogo contra o Maricá, que aconteceu às 9h30 da noite, e temos alguns detalhes desse jogo que acaba de fato deixando um alerta ligado, principalmente para o time inicial, né? Podemos dividir esse jogo treino em 4 momentos, né? Foram 4 tempos de 30 minutos e nos primeiros 2 tempos o Vasco acabou perdendo por 2-1 com o time considerado titular. O time principal perdeu os 2 primeiros tempos por 2-1 e no final o Vasco conseguiu uma virada com um time alternativo. Então, por mais que seja um jogo treino que não tem ali muito compromisso, mas você pode trazer situações e pontos para ser corrigido, principalmente no que diz respeito ao setor defensivo. A gente vai trazer aqui os detalhes, né? O Vasco venceu por 4-2 o jogo treino, realizado no CT Moacir Barbosa. Foi dividido por 4 tempos de 30 minutos e a equipe vai realizar outra atividade, né? Outro jogo treino a princípio no próximo final de semana. Assim, eu acho que seria muito interessante até uma mudança para um jogo considerado amistoso, com um time que possa trazer ali também, de uma certa forma, exigir mais do Vasco, né? Normalmente o jogador, e principalmente se esse jogo for transmitido, né, que dá mais compromisso, né, dá mais relevância para uma partida como essa. É claro que é um jogo que o Carille utiliza para fazer correções, adaptação, teste, mas já fica um alerta ligado, porque eu vou trazer aqui o time inicial, né? O time a princípio começou com o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maurício Lemos sendo a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura e Jair fazendo ali a dupla de volante, e o meio campo Garré e o ataque Nuno, Rayan e Verrete. Nos 2 primeiros tempos, né, que foi ali nos tempos inicial, foi o gol do Rayan, né, terminou 2-1. Depois, no outro tempo, o Vasco buscou uma virada, né, por 3-0 com o gol do Paulinho, Souza e Sforza, dando ali números no total em definitivo 4-2. O Vasco vence na soma dos 4 tempos, mas o time considerado ali principal acaba deixando a desejar, né? Principalmente na parte defensiva, principalmente falta essa vontade. Os bastidores é que os jogadores não saíram desse jogo treino satisfeito, né? E dá-se por conta
do desempenho do Vasco diante de um time que é considerado inferior. Então fica esse alerta ligado para essa preparação do Vasco para o Campeonato Brasileiro. Tem a estreia no dia 30. A princípio, né, a informação que a gente tem que o Vasco vai ter à disposição tanto o Tietê e o Felipe Coutinho. A princípio, o Carille deve utilizar esses dois jogadores como titular nessa equipe do Vasco, né? E a gente vai trazer agora, inclusive a assessoria de comunicação do Vasco acabou de deixar aqui no grupo um boletim atualizado com a informação dos jogadores em relação ao departamento médico. Vou trazer aqui detalhe por detalhe nesse momento. Vamos lá. Primeiro, o Tietê. O atleta segue em evolução da lesão no ligamento colateral médio do joelho direito e já faz algumas atividades no campo. Então, o Tietê considerado, né, vai ser utilizado pelo Carille possivelmente como titular nessa partida na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Santos. O Estrela, o atleta está em fase avançada de recondicionamento físico e já realiza algumas atividades com o grupo, né? O Estrela pode ser considerado nesse período um reforço caseiro. A expectativa é muito grande, né, dele fazer ali camisa 10, já que o Vasco acabou emprestando o JP para o Avaí e também o Luiz Eduardo para o Cuiabá. Então, da base, temos, portanto, o Estrela já vai estar à disposição para o time principal, né? Já que outros jogadores que o Vasco também utilizou da Copinha no Campeonato Carioca e no inicial no Campeonato Estadual foram para a equipe sub-20, né? Propriamente, o exemplo deles é o Zuccarello. O Adson, o atleta está em fase avançada de recondicionamento físico e também já realiza algumas atividades com o grupo. De todos esses, acho que ele é um dos principais também, considerado esse reforço caseiro para a disposição do Carille. O David evolui muito bem no tratamento pós-cirúrgico da LCA, apresentando ótimos resultados em todos os testes realizados até aqui. E o Coutinho, o atleta passou bem pela fase da fisioterapia e tem previsão do início de transição na próxima segunda-feira. Então, basicamente, a gente vai acompanhar muito ali nos dias em todos os dias, né, dos treinos da Vasco TV, nos vídeos, esses jogadores que estão nessa transição, né, nessa evolução do departamento médico, mais próximo de estar ali à disposição para jogar e estar 100%, é o Coutinho e o Tietê, né? O Vasco que estreia contra o Santos no dia 30. Então teremos aí possivelmente um Coutinho contra o Neymar. Galera, vamos falar aqui agora sobre o Vasco realizar algumas contratações, principalmente para a parte, né, profissional do Vasco, né, fora do extracampo, podemos dizer assim. Porque Bruno Coeve retorna ao Vasco e é o novo gerente do CT, Moacir Barbosa. Ontem trouxemos a informação da Ana Munhoz, que é a nova psicóloga, voltou, né, para o Vasco, vindo do Flamengo, e agora o Vasco SAF tem contratado alguns funcionários nesses primeiros meses de 2025. Um deles se chama o Bruno Coeve, que retorna ao Vasco depois de 10 anos, né? Nos bastidores, é considerado ali um bom funcionário, um bom gestor, principalmente para toda essa parte, né, de estrutura que agora o Vasco busca implementar no CT Moacir Barbosa, que está em reforma, que está em expansão. Inclusive o Vasco já tem um prazo, busca ter total reforma e expansão do CT Moacir Barbosa até o final desse ano. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que na segunda-feira teremos a transmissão completa, tá, do sorteio da Copa Sul-Americana. Estou falando isso sempre para você já poder acompanhar no BTB Esporte. Já deixa o sino das notificações ativado. Na segunda-feira iremos saber qual grupo, né, o Vasco vai estar nesse período na fase de grupos, né, rumo ali à final em Santa Cruz de la Sierra, né, na Bolívia. Então é o grande objetivo do Vasco. Sabemos que internamente o Vasco tem como objetivo a Copa Sul-Americana, que tem ali como premiação 12 milhões de dólares.
ali na casa dos 45, 50 milhões de reais. O Vasco tem como objetivo essa competição internacional, até porque é uma competição que classifica direto para Libertadores da América, né? E tem, diante de todas as dificuldades das demais competições, o Vasco tem boas chances. Tem um time que precisa se organizar bem, um time que precisa estar mais competitivo e melhor fisicamente, melhor taticamente, tecnicamente, para poder chegar a uma final dessa competição desse nível. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado você que acompanha até o final. BTB Esportes em todos os lugares. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!